A prática da terapia neural em gotas, olá, mais uma vez, estamos juntos dia a dia e uma grande honra para mim poder estarmos trabalhando nesse nível profissional da terapia neural. E hoje nós vamos ver alguns erros clássicos em terapia neural. E esses erros são muitas vezes acontecem com pessoas neófitas, né, com quem está chegando agora na terapia neural, mas também pode acontecer com profissionais mais experientes. Então é importante que a gente sempre volte à questão de como dirimir esses erros, de como a gente pode deixar a terapia neural mais fluida. Herbert Viana, um grande compositor brasileiro, dizia assim: você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome. Não me abandone jamais. Você de não saber o que houve de errado, e muitas vezes a gente não sabe o que houve de errado, porque a gente acredita que simplesmente a aplicação da procaína, não observando os locais corretos, é o suficiente. Somente a procaína bastaria para resolver os problemas de autoeco-organização. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que é importante que nós observemos o trabalho da terapia neural em nível profissional mais profundamente. Não é apenas um aplicar de procaína. Aliás, a terapia neural é muito além disso. A terapia neural vai muito além da aplicação do neural terapêutico, seja ele procaína, seja ele lidocaína, sejam anestésicos mais modernos, sejam também questões da utilização de ozônio. Com ozônio também a gente pode fazer alguns pontos que podem funcionar como terapia neural também. Então a questão do que se aplica não é mais importante do que a observação de como o sistema nervoso funciona, no sentido de que nós saibamos aonde não errar. Alguns erros comuns em terapia neural seriam: primeiro, achar que a terapia neural é uma panaceia. Lembram? Asclepius teve duas filhas, a Panaceia e a Igeia. A Igeia, normalmente ligada à deusa que trouxe a higiene, ou seja, a possibilidade de prever ou das pessoas não desenvolverem doenças através de alguns métodos bem simples. E a irmã dela, que seria a Panaceia, que seria a deusa que curaria todos os males. Nós vimos que a terapia neural não cura todos os males, porque há males que estão além do trabalho do sistema nervoso autonômico, ou seja, há tumores, há problemas de Parkinson, Alzheimer ou problemas adiante, né, que estão além do sistema nervoso autonômico. Então, esses problemas não são curados, ou não são. A terapia neural não pode ajudar muito, a não ser terapia de suporte. Esse é um erro, achar que a terapia neural é uma panaceia quando não é. O segundo erro é não observar o campo interferente. Os campos interferentes têm que ser observados sempre. E muitas vezes o elemento não tem a devida experiência para achar o campo interferente, e outras vezes o elemento não tem a paciência para encontrá-los. Então é importante que se tenha primeiro paciência e depois experiência para fazer esse trabalho de detetive e achar o campo interferente, ou os campos interferentes. Outro erro é aplicar próximo ao campo interferente e ter uma resposta de fenômeno em segundos incompleta. Então isso ocorre também muitas vezes. Nós achamos que o campo interferente está ali, ele está ao lado, e com isso nós erramos em terapia neural, porque justamente não é apenas a presença da procaína que faz com que haja auto-reorganização, mas a presença da procaína no local exato. Outro erro é aplicar em veias periféricas liberando trombos. Tem que se tomar muito cuidado, principalmente em varizes, porque a aplicação do neural terapêutico pode fazer com que trombos se libertem. E aí nós teremos problemas sérios, como o aumento de dedímero, ou mesmo questões outras, tipo tromboses à distância, ou mesmo problemas de AVE.
a via isquêmico, por exemplo. Então, nós temos que tomar todo cuidado nesse caso, e isso é um erro. E o último erro, que eu acho mais profundo em terapia neural, que é o vademecum, que é você achar que é um protocolo. Vamos fazer isso protocolarmente em terapia neural. Como protocolos não existem em terapia neural. Esse é um dos maiores erros possíveis. E parafraseando Herbert Viana, onde ele diz que o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Muitos dos terapeutas neófitos, jovens que estão começando agora, ou mesmo eu que já comecei na terapia neural com uma certa idade, com uma certa experiência clínica, eu erraria se eu cresce, se eu tivesse a crença de que somente aplicar a procaína bastaria. Obrigado pela oportunidade. Deus possa abençoar vocês. Não esqueçam do nosso trabalho no Instagram, né? No último slide a gente vê isso. E deixe suas dúvidas e comentários lá no Instagram ou aqui conosco no Press the Button, no nosso YouTube. Ou deixe o joinha, né? Minha filha está assim, minha filha menorzinha está assim, o joinha. Deixe o joinha para o nosso, no nosso YouTube com o professor Joel Alves. Obrigado, até amanhã, se assim o Senhor permitir.